E aí, nessa experiência, também aproveitei e fui para Israel, fui para Jordânia e vi um pouco, né, de perto como que estava a situação lá do conflito que eu tinha estudado durante tanto tempo. Cara, eu tava aqui mostrando pro Medina, só um parênteses, desculpa. Porque você tava falando do Egito e tal, eu falei, caraca, eu fui em Israel 2 vezes, e eu já fui com uma imagem na minha cabeça, e cheguei lá, é outra. Sim. Falei, caraca, velho, tipo assim, é muito desenvolvido, é muito metrópole mesmo, assim, à noite, assim, Tel Aviv nem se fala. Sim. E aí, falando do Egito, eu falei, caraca, velho, quando eu falo em Egito, só vem pirâmide na minha cabeça. Pirâmide e bege, areia. né? A cor Areia. nude, assim, da areia e tal. Aí eu fui, dei um Google Imagem rapidão enquanto você tava falando, tava mostrando pro Medina, assim, falei, caraca, velho, olha isso aqui, parece... É louco, mano. Você Sim. não... Falei, Ixi. só que a Jordânia não, né? Não, a Jordânia... Eu fui também na Jordânia. A Jordânia parece um pouco, assim, menos desenvolvido, né, nesse sentido, porque é um país que é muito turístico, né, assim, a principal Tá fonte... com a renite lá que demorou 3 meses pra sair. Imagina. A fonte primária, assim, econômica, né, da Jordânia é o turismo e a ajuda que eles recebem dos Estados Unidos e de Israel. Então, assim, a Jordânia tem as previsões de que até 2025 ela não ia ter mais água para sustentar a população. Então, a Jordânia ela fez um acordo de paz com Israel e grande parte da água da Jordânia vem de Israel, porque Israel tem a tecnologia lá tanto de dessalinização quanto do que eles aproveitam, né, a água lá de irrigação, tudo. Então, eles Tem mandam a água captura para... da área da água da atmosfera também. Isso, uma tecnologia louca. Né? Então, até então, só Jordânia e Egito tinham um acordo de paz com Israel. Né? O Egito fez o acordo de paz em 79, a Jordânia em 94. Ano passado é que teve, né, os acordos de Abraão, e aí os Emirados Árabes, o Bahrein, Marrocos, outros países árabes se juntaram aí em reconhecer Israel. E aí eu tive essa experiência, fiquei impressionado, fui na igreja lá que eu tinha visto Dentro do Trono cantar, maior igreja evangélica do Oriente Médio, fica lá no centro do Egito, na Praça Tahrir. E nessa época, assim, quando eu entrei na Faculdade de Relações Internacionais, foi exatamente um ano depois que tinha estourado a Primavera Árabe, que foi mudança política de governo no Egito, teve o cara lá que era um ditador, ele caiu, teve eleições, a Irmandade Muçulmana chegou no poder, depois caiu também. E eu sempre ouvia muitas histórias de que existia no Egito um movimento de oração forte, a igreja no Egito orando. E eu pensava assim, nossa, Deus, ele está se movendo na história, na minha geração, e eu quero fazer parte disso. E quando eu cheguei lá, né, eu fui nessa casa de oração, eles oram 24 horas. Eu sempre falo pro pessoal que foi engraçado que a primeira vez, como eu não falava nada de árabe, não que eu falo muito árabe hoje, eu falo bem pouco. Não é fluente. Não sou fluente. Mas eu não sabia, às vezes, quando os caras estavam falando em árabe e quando eles estavam falando em línguas. Eu ficava confuso. Verdade, mano. E aí depois... Mas realmente tem uma proximidade, Não, é porque assim, não tinha nem noção de como Enrola era o árabe, tudo, né? Mas aí depois eu só entendia que era árabe quando o tradutor parava, né? O cara ficava traduzindo o árabe para o inglês, quando ele parava eu sabia que era línguas. Mas realmente a oração em línguas, assim, principalmente do Brasil, pentecostal, tem essa familiaridade fonética, assim? Tem, parece. E aí tava tendo essa coisa toda dessa mudança política, começou guerra na Síria, Estado Islâmico, assim, o Oriente Médio estava numa efervescência muito grande. E eu pensava realmente em ir como missionário para o Oriente Médio, trabalhar lá. Só que Deus ele foi me guiando de outras formas, né? Quando eu voltei para o Brasil, a minha igreja, a igreja que eu estava na época, não tinha condições de me enviar como missionário. Então eu pensei, eu vou ser um fazedor de tendas, que é alguém que vai, né, ser missionário e se autossustenta, trabalha para sustentar. Só que eu entrei no mestrado, comecei a pesquisar sobre o Oriente Médio, e eu fui vendo que talvez eu estava me chamando para outra coisa, não para viver diretamente na região, mas para educar a igreja em relação a isso, né? Foi quando eu comecei a escrever nas minhas redes sociais sobre essa coisa toda, mas sem de forma muito intencional, né? O plano era eu fazer mestrado, fazer doutorado, vou ver o que é que vai dar, o que acontece. Até que em 2017 eu conheci uma organização americana chamada Philos Project, que é a organização que eu trabalho hoje. E eles surgiram com o objetivo, assim, eu lembro que quando eu vi o site deles na internet, eu falei, cara, é isso que eu acredito, se eu sou louco, pelo menos eu não sou o único louco. Tem mais gente comigo. Tem mais gente. Que a ideia, né, dessa organização é o seguinte, nos Estados Unidos tem diminuído muito o apoio dos cristãos a Israel, né, principalmente as gerações mais jovens, exatamente por conta dessa ideia de que quem apoia Israel é só os cristãos lá de direita, que não se importa com os palestinos. E existe, né, um lobby muito grande, e os cristãos palestinos
a maioria dos cristãos árabes, na verdade, as pessoas não sabem, mas eles são contra Israel, porque antes da criação de Israel, eles defendiam o movimento nacionalista árabe como uma maneira deles poderem ter liberdade nos países, né? Porque se um país ele é majoritariamente muçulmano e o que define o país vai ser a religião islâmica, quem não é muçulmano vai ficar de fora da vida política, da vida social. Então, eles pensaram o seguinte, é melhor a gente criar uma identidade árabe e reafirmar que nós somos árabes antes de sermos muçulmanos, porque aí nós, cristãos, a gente vai ter espaço aqui. E aí, quando Israel é criado, né, o sionismo, que é um movimento nacionalista judaico, é meio que um choque de nacionalismos. Então, isso foi meio que de encontro aos interesses que esses cristãos tinham. E aí, hoje, eles fazem uma série assim, de interpretações bíblicas para tentar justificar, né, dizer que Israel é uma ocupação, então que eles têm que resistir a Israel como Jesus resistia o Império Romano. Sério? Eles coisa... fundamentam Mas tudo, né? fundamentado na palavra? Não, então, Ah, tá. aí é que tá. É uma teologia Fundamentada num histórico. É uma teologia contextual que eles falam, né? Uma teologia da libertação palestina. Então, eles dizem que eles têm que ler a Bíblia como um palestino e no contexto deles. E tem deles que A Palestina que vem da origem de Ismael ali? Então, Tem essa... isso é complicado, assim, os historiadores eles não conseguem traçar uma linha exata entre Ismael e os árabes, mas os árabes se veem como descendentes de Ismael. Isso é uma coisa que é muito forte na cultura deles, né? O próprio Islã, eles afirmam no Alcorão que Deus fez aliança com Ismael, não com Isaac. Então tem essa coisa que... Isso no Alcorão. Eles puxaram pro lado tanto deles é ali. que a guerra Isso. interna lá em Israel, pela ocupação do templo, tudo também tem a ver com isso, né? Tem a ver, porque é o seguinte, Eles falam que... o lugar onde era o templo, ele é a mesquita de Al-Aqsa, que foi um lugar para quando o profeta ele foge lá, que ele estava sendo perseguido em Meca, ele vai para lá, os muçulmanos acreditam que ele foi teletransportado, né, para Jerusalém, né, a Esdra, que é o que marca o calendário islâmico, né? Os muçulmanos eles não têm um calendário antes e depois de Cristo, é antes e depois da fuga de Maomé, né, para Jerusalém. Então, em que ano eles estão? Eu não sei, eu sei que o Islã surgiu 600 depois de Cristo. Então, né, tá... Mas, assim, eles também usam o calendário atual, só que o ponto de referência não é... 1400 e pouco. 1400 e pouco. Mas eles usam, né, 2000, 2020, enfim. Tem uma coisa no Islã que é o seguinte, se um território ele foi conquistado pelos muçulmanos, aquele território ele sempre precisa ficar debaixo do domínio islâmico, porque eles dividem o mundo entre duas partes, que é o Dar al-Islam, que é a casa do Islã, e o Dar al-Harb, que é a casa de guerra, que são aqueles territórios que não são ainda partes do Islã. Assim, nem todo muçulmano pensa assim, mas é um princípio da teologia islâmica que, no caso do conflito Israel-Palestina, é muito forte, é usado principalmente pelo Hamas e por outros grupos para justificar. Então, por mais que o Alcorão fale que Deus ele deu aquela terra para os judeus, mas uma vez que os árabes eles já dominaram aquela terra, né, porque depois que os judeus eles foram expulsos ali, depois de Jesus, né, 70 depois de Cristo, o templo é destruído, os judeus eles são espalhados pelo mundo e aquela ali depois vai ser conquistado pelos árabes, vai ter as cruzadas e por fim fica os otomanos, os turcos, que eles são muçulmanos, e o Império Otomano foi um dos impérios que mais demorou na história, foi assim de 1500 até 1922. O Império Otomano terminou depois da Primeira Guerra Mundial. Então, como aquele já foi um território muçulmano, eles acreditam que aquele território ele não pode ser negociado, ele não pode ser compartilhado com os judeus, por exemplo. Por isso que os árabes eles sempre foram contrários à criação do Estado de Israel, ao retorno dos judeus e o estabelecimento lá deles enquanto um país. Então, isso é parte, né, desse conflito que tem lá. E aí, muitos desses cristãos palestinos, eles adotam uma ideologia nacionalista palestina, né? Porque também tem gente que fica perguntando, os palestinos eles são os descendentes dos filisteus? E não tem nada a ver, né? O termo Palestina, na região, passou a ser chamado de Palestina pelos romanos, que vem de Filístia, vem de Filistina, realmente fazendo uma alusão aos filisteus como uma maneira de humilhar o povo judeu, mas as pessoas que se denominam hoje como palestinos, eles são árabes. Então, etnicamente, eles são próximos dos jordanianos, né? A própria ideia de um povo palestino, nação palestina, vai surgir depois que Israel foi criado lá em 48. Então, esses cristãos palestinos eles são contra Israel e eles têm essa teologia da libertação palestina e eles querem convencer os cristãos ao redor do mundo de que eles não devem apoiar Israel. E esse é um movimento que ele é muito forte nos Estados Unidos. E então essa organização, Filhos, ela surgiu para
treinar novas lideranças cristãs para entender o conflito Israel-Palestina, entender, né, o que a Bíblia fala sobre Israel, as promessas que Deus fez ao povo judeu, mas, ao mesmo tempo, também estar sensível ao sofrimento, às questões do povo palestino. Então, quando eu conheci essa organização foi pela internet, no Twitter, eu vi lá e fiz, cara, eu penso como vocês, posso tentar participar dos programas de vocês? Eles disseram sim, me inscrevi, fui aceito. Mas o que essa organização pensa sobre os palestinos? Então, o Philos, ele defende... Eles concordam com isso, com essa questão? Não. O Philos defende o que é uma solução de 2 estados. Então, assim, nessa viagem, por exemplo, que eu fiz com eles, eu fui para Israel, territórios palestinos, né, que é onde fica lá a Cisjordânia, a faixa de Gaza a gente chegou perto só, e Jordânia e depois Auschwitz, lá na Polônia. E a ideia do Philos é uma ideia de um Oriente Médio plural, em que todos os povos eles têm direito a permanecerem ali. O Philos reconhece que os palestinos eles têm uma ligação com aquela terra, eles têm um direito natural de estar lá, de ter o seu país. Então, o Philos defende que no futuro tenha-se um Estado árabe, né, um Estado palestino, e um Estado judeu, ou então outra forma, né, de arranjo político que eles façam entre si. E essa organização é uma organização cristã? É uma organização cristã. Só que é uma organização cristã ecumênica. Em que sentido? Não é necessariamente evangélica. Tanto tem cristão evangélico, como tem católico, como tem copta, porque esse é outro ponto importante. Quando a gente fala sobre cristãos do Oriente Médio, né, quando tem lá os 21 cristãos foram mortos pelo Estado Islâmico, que todo mundo, nossa, nós irmãos da fé. Mas aqueles irmãos da fé, eles eram católicos, né? Então, assim, o cristianismo oriental, ele é muito diferente do nosso. Tem cristãos que são católicos, tem cristãos que são ortodoxos, tem cristão lá que nem passou pela Reforma Protestante. Eles têm as suas tradições que vão desde o tempo dos apóstolos. Então, a ideia do Philos é unir os cristãos do Ocidente. É mais pelo fato do cara não ser muçulmano, na verdade, assim, né? Então, não necessariamente... a ideia dessa organização é de unir os cristãos. Isso, de unir os cristãos para que eles entendam a importância do Oriente Médio para a nossa fé e também para o Ocidente. Né? Lembrar as raízes hebraicas do cristianismo. Lembrar que Jesus é um homem judeu, né? Que várias noções que a gente tem hoje na nossa sociedade, elas vieram, né, dos judeus, vieram da Bíblia hebraica, e que muitas vezes a gente esquece isso. E a postura da organização e da visão com relação aos palestinos para com Israel, o quanto isso... Como é que eu formulo minha pergunta? Escatologicamente está de acordo ou está lutando contra algo que... É mais sociologicamente do que biblicamente. Então, o Philos, a gente brinca que é agnóstico em relação à escatologia. Em que sentido? Não tem uma postura fixa, né, em relação ao fim dos tempos. Mas tem um livro que o Philos ajudou a publicar, que inclusive até tem em português, que é A Importância de Israel, que é do Jared McDermott, que é um teólogo anglicano, que ele fala o seguinte: a Bíblia promete que os judeus eles vão voltar para a terra que foi prometida, né, a Abraão. Isso é uma coisa que a gente vê até no Novo Testamento. Jesus ele fala, né, que os discípulos eles vão reinar nos 12 tronos, lá em Mateus 19, Mateus 23 também Jesus ele fala, né, quando ele chora sobre Jerusalém. Só que a gente não tem como saber se esse estado atual de Israel, esse retorno dos judeus para a Palestina, né, para a região que antes era Palestina, que hoje é Israel, se isso foi um evento final, ou se vai haver ainda um outro exílio, se vai haver um outro estado. A gente tem, por exemplo, algumas pessoas, alguns cristãos pré-milenistas, né, que creem que os judeus eles voltaram para esse estado, mas como hoje a maioria dos judeus eles não reconhecem Jesus como Messias, então tem gente que acha que Israel vai ser destruído outra vez, os judeus vão ficar no exílio, e aí quando Jesus voltar, é que eles vão voltar de novo para a terra. Então, como isso é um assunto que é muito complicado, tem várias interpretações, a gente meio que não entra nisso. A gente reconhece que foi um ato de soberania de Deus, né, fazer com que os judeus voltassem para a terra em 48, se estabelecessem lá, e o que a gente busca é lutar para que os povos eles se entendam, né, ser pacificadores, como Jesus nos chama a ser, para que eles consigam, tanto os cristãos que estão lá, que também sofrem muito com esse conflito, quanto os judeus, quanto os muçulmanos, eles consigam conviver lado a lado. Né? Por enquanto, a meta é essa. Mas aí tem várias possibilidades de interpretar biblicamente.